E essa dobradinha aí, Alexandre de Moraes PGR, teve mais um fator, né, mais um fato esta semana. O Alexandre de Moraes determinou a reabertura do inquérito que investigava uma suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A decisão atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e autoriza novas diligências para apurar se Bolsonaro tentou influenciar investigações durante o governo. O caso teve início em 2020, depois da demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, quando ele acusou o Bolsonaro de tentar trocar o diretor da Polícia Federal para ter acesso a informações sigilosas. E uma informação no sábado agora, o Bolsonaro ontem participou da festa de 15 anos da filha dele, a Laura. O evento foi restrito a amigos próximos da família e foi autorizado por Moraes depois que o ministro teve acesso prévio à lista de convidados. Eu vou de novo para Marcília, depois Ana e Consta podem complementar. Marcília, é aquele caso do Minority Report, né? Quer dizer, é uma prerrogativa do presidente da República indicar o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal. O Bolsonaro usou da sua prerrogativa, indicou o Alexandre Ramagem, o Alexandre de Moraes negou, e vamos lembrar que o Lula, quando assumiu o terceiro mandato, ele indicou, o Ramagem tinha sido o chefe da segurança ali da campanha do Bolsonaro, né, em 2018, e o Lula fez o mesmo, indicou o cara, né, o Andrei, que foi o que fez a segurança do Lula durante a campanha de 2022. Então, como é que funciona isso? Quer dizer, o cara pode puxar lá um inquérito que já estava arquivado. Não, agora eu quero investigar de novo. Fato novo tem algum? Não. Como é que se explica, se é que é possível? É isso, Lacombe, você foi preciso agora. Se há um fato novo, você pode, em tese, reabrir o inquérito. Mas qual é o fato novo? Eu não vi fato novo algum. Não existe o fato novo, né? O fato novo aqui é a vontade dele, isso não é um fato novo. Até porque, bom, talvez seja o Gonet ter vontade própria, talvez seja um fato novo, mas não é um fato jurídico novo, né? O fato é o seguinte, o ponto é esse, se não há um fato novo, está arquivado e acabou. Veja, esse inquérito não foi arquivado pelo Aras, ele foi arquivado pelo Aras lá atrás, depois da Polícia Federal dizer que não havia nada, que não tinha o que investigar, aí o Aras arquiva, pede ao Augusto Aras, que era o PGR anterior, pede o arquivamento para o Moraes e pede, porque é só um modo de falar, quando ele pede o arquivamento, o Moraes tem que arquivar. Acabou. A PGR é a dona da ação. O Ministério Público é o titular de um inquérito. Então, se ele entende que tem que ser arquivado, arquivou e acabou. Então, o Aras, em nome da instituição, Ministério Público, pede o arquivamento. Arquiva. Acabou o assunto. Se não há um fato novo, deslumbrante, que nos faça, mude toda a história, né? E não há, não tem como fazer a reabertura. E vou dizer mais, fazer a reabertura, o Gonet reabrir esse caso, é um desrespeito à própria instituição do Ministério Público. Porque lá atrás, quando o Augusto Aras pede o arquivamento, pede em nome da PGR. Então é como se o Gonet agora atropelasse a PGR, atropelasse o seu colega Augusto Aras, e apenas para reabrir esse inquérito. Veja, esse pedido do Aras foi feito para o arquivamento, isso vai para o Moraes põe esse inquérito numa gaveta dele, Moraes. Em 2024, ano passado, em maio de 24, o Moraes devolve para o Gonet e fala assim, Gonet, como agora você é o novo PGR, você não quer pensar melhor se merece mesmo reabrir esse caso ou deve ser arquivado, como o Aras disse? Aí o Gonet pega esse inquérito e fica ali amadurecendo, sentado em cima dele até agora. E agora ele decide reabrir. Quer dizer, o Moraes não tinha que
não tinha que devolver essa bola para o Gonê se o Aras mandou arquivar. Em primeiro lugar, o Gonê não tinha que jamais reavaliar a situação de um colega que, repito, foi feito em nome da PGR, da instituição, e não em nome próprio. E, óbvio, que não havendo fato novo, isso tudo é um abuso do Moraes ao mandar para o Gonê, um abuso do Gonê ao passar por cima da sua própria instituição e do seu colega Augusto Aras, e um abuso contra todos nós, porque isso é dinheiro público usado claramente para perseguir o Bolsonaro. O ponto aqui político, né? Eu falei do ponto jurídico, mas o ponto político é explícito. O Bolsonaro tem que estar sempre em alguns inquéritos. Eles precisam sempre ter o Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, o clã Bolsonaro e o bolsonarismo, de uma forma geral, em 2, 3, 4 inquéritos. Então, quando fecha um, precisa abrir outro. Quando fecha outro, precisa abrir um, porque eles sempre precisam estar sob investigação para que a qualquer momento eles possam prender algum deles, possam a qualquer momento tornar um ou outro inelegível, possam a qualquer momento usar isso como instrumento de perseguição jurídica e manipulação eleitoral, no sentido de tirar esse ou aquele do tabuleiro político. A gente tem visto isso, por exemplo, claramente nesse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, por conta das denúncias que ele está fazendo aos Estados Unidos. Denunciar ilegalidades de um país como o Brasil para os Estados Unidos é um dever de um parlamentar. Isso não é só direito, é um dever, mas está sendo tratado como uma traição à pátria. Por quê? Porque, provavelmente, em algum momento, se o Eduardo Bolsonaro se lançar candidato, por meio desse inquérito, eles vão tentar impugnar a possibilidade de que ele se viabilize politicamente. Então, é sempre assim. A gente está aqui, claramente, vendo o direito sendo utilizado como instrumento político pelo STF, e a PGR faz esse trabalho conjunto com o STF. Como eu disse, é uma espécie de puxadinho. Esse caso que você menciona, né, do Moraes se comportar como um porteiro de festa da filha do Bolsonaro, né, você pode entrar na festa de 15 anos, você não pode, revistando debutante e membros de grupo de oração, revistando o carro das pessoas, é uma forma também de utilizar o direito para humilhar o outro, né? É o que a esquerda, os juristas de esquerda chamaram durante toda a Lava Jato de direito penal do inimigo, que é o direito usado para vingar-se do outro, é o direito fazer do outro inimigo para desestabilizá-lo, constrangê-lo, tornar aquela pessoa não mais sujeito de direitos, mas sim objeto do seu ódio ou da sua vingança, e fazer com que aquela pessoa se fique desnutrida politicamente. É uma maneira de desidratá-la dentro da vida política. É isso que estão fazendo, não só com o Bolsonaro, mas com a família inteira dele, né? Pessoas que não estão presas, a filha dele não está presa, a mulher dele não está presa, o grupo de oração não está preso, mas ele sai de casa, ele vai cortar o cabelo, tem que pedir autorização, festa da filha tem que pedir autorização, tudo tem que pedir autorização para o Moraes, para que, de alguma maneira, o Moraes consiga demonstrar para a opinião pública esse constrangimento pelo qual o Bolsonaro e sua família têm de passar. Tem um superchat do Valfredo Brandão, não sei se Ana ou Consta, um dos dois quer responder. Boa noite, a resposta é muito simples, passa pelo Senado. Boa noite, parabéns e obrigado pelo programa. Como um juiz do STF com este procedimento se mantém no cargo e ainda é vice-presidente da Corte Suprema? Ó céus! Bom, Consta, Ana, não sei, quem quer falar, fique à vontade. Tem Davi Alcolumbre. Omissão do Senado, né, obviamente, e eu sempre repeti isso, né, ele não age sozinho, né, ele tem cúmplices poderosos, é um consórcio, né, o PT-STF, que vem infernizando a vida do Brasil. Sobre essa questão da Polícia Federal, eu queria dar só meus 2 cents, que é primeiro lembrar que esse foi um grande ponto de inflexão no grau de ingerência do Supremo no Poder Executivo. Né? Muita gente discutiu, à época, se o Bolsonaro deveria ter peitado essa decisão e indicado ramagem de qualquer forma, né? E pagado para ver o que ia acontecer. Eu estou no time que acredita que foi um erro, talvez, ceder nisso. Eu sei que é mais fácil falar com benefício do retrospecto, né?
mas mesmo na época pareceu muito absurdo, né, esse grau de ingerência, uma vez que era uma prerrogativa óbvia do Bolsonaro poder indicar quem ele quisesse, e o argumento de que ele era muito próximo, amigo da família e tudo, era um tanto forçado. Aí a gente pensa em quem o Lula apontou como ministro da Justiça e da Segurança, né, para cuidar da Polícia Federal. O Flávio Dino, seu companheiro de longa jornada comunista. Inclusive, o Lula prometeu em campanha também que não iria colocar amigos no STF, né? Colocou o seu advogado pessoal, Zanin, e depois indicou o companheiro Flávio Dino. O Flávio Dino, falando num evento com o Lula presente, disse: presidente, a Polícia Federal segue a causa do senhor. Alguma coisa assim, não sei se foi nessas palavras exatas, mas a mensagem que ele disse é que está a serviço da sua causa, né? Bom, ingerência é isso. E, por fim, lembrar que nesse episódio todo aí, envolvendo a PF, né, a denúncia partiu do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro saiu do governo da forma que saiu, na hora que saiu, né? Isso a gente sempre tem que lembrar também, que depõe muito contra o Moro, né? Eu fui um dos que, na época, alertaram: acabou o governo. O Moro ainda gozava de uma certa reputação, né? E eu, quando vi aquilo, falei: meu Deus do céu, vem chumbo grosso aí. Se o Moro está saindo dessa forma, no meio de uma pandemia, falando de ingerência, é óbvio que a coisa tem um batom na cueca, com as impressões digitais todas do Bolsonaro, um negócio horroroso, e nunca veio à tona nada. Então, esse episódio todo lamentável depõe muito contra a postura política do Moro que a gente viu desde então. Ele saiu, começou a dar entrevistas para a Globo, queria ser candidato à presidência. Então, o Moro também escorregou muito feio nesse episódio todo. O Lacombe? Diga, Marcílio. Não, até pegar esse gancho, o Consta falou de batom na cueca, há bons tempos que batom na cueca era o grande risco, né? Hoje em dia é o batom na estátua, que é o grande pecado, né? Total. Mas você pegou um ponto interessante da omissão do Senado, né? Eu vi esses dias uma notícia de que o Gonê, veja, o Gonê vai passar por uma sabatina, o Gonê quer ser reconduzido, né? Qualquer um nesse momento estaria preocupado em fazer uma boa imagem para o Congresso, para o Senado. Né? Então, se ele vai passar por uma sabatina, é claro que ele deveria estar tentando agradar o Senado. E ele vem a público e diz assim: a anistia é inconstitucional. Vem o Gonê e diz isso em público. Quer dizer, nada mais indigesto do que se manifestar dessa forma para alguém que quer agradar o Congresso. Isso mostra como o Gonê não está nem aí para o Congresso. Ele está querendo agradar o Moraes, ele quer agradar o STF, porque ele sabe muito bem que a recondução dele e qualquer sabatina são garantidas hoje pelo Moraes, pelo STF. Quem vai decidir a sua recondução com ou sem sabatina, pouco importa, não é o Senado. O Congresso ele não tem o menor receio de desagradar, ele quer mesmo agradar o STF. Isso mostra como, de fato, a gente tem hoje um Congresso, de uma forma geral, né, um Congresso omisso e um STF super poderoso.